Bom, tudo bem, pessoal? Eu estou gravando aqui mais uma tela, né, mais um vídeo, para falar sobre as novas formas, né, as novas fórmulas que nós vamos colocar a partir de abril no Mob College. Nós teremos agora temas técnicos, mais aplicativos. Então, a gente vai ter 2 dias de temas técnicos e mais 2 dias com os aplicativos. Na realidade, 3 dias, né? Porque agora também a gente vai ter o preto e branco sendo editado, né, dentro daquele aplicativo do mês. Mês de abril é o Snapseed, mês de maio Lightroom, Mobile, né? Exclusivamente mobile, ou seja, mobile, né? Ou seja, só vale o Lightroom do celular, não vale editar com o Lightroom do PC. Aí a gente pede sempre o bom entendimento das pessoas, no caso a transparência, para poder dar certo o nosso intuito, né? Que é fazer com que as pessoas conheçam as ferramentas dos aplicativos e também os aplicativos de forma geral, ou seja, para a gente não ficar só naqueles que a gente tem um hábito, né? Sair um pouco da zona de conforto. Então, nós temos em abril, no dia 1º, ferramentas PB, que são ferramentas preto e branco. São ferramentas que são utilizadas para fotografia em preto e branco do Snapseed. Então, ou seja, toda quarta-feira do mês de abril, nós teremos ferramentas PB, ou seja, preto e branco do aplicativo Snapseed, certo? Em maio, toda quarta-feira, preto e branco utilizado, ferramenta preto e branco utilizado do aplicativo Lightroom Mobile, tá? Ou mobile, né? E aí, só vale desses 2 aplicativos, não vale de um terceiro. Nós vamos começar a adicionar a junção de 2, né, e 3 aplicativos mais adiante, correto? Bom, aqui, então eu vou assim por dia, né? Então eu vou começar com o dia 1º, que são ferramentas preto e branco, depois eu vou para o dia 2 e 3, que são ferramentas obrigatórias, né, que você tem que usar: atmosfera, realce e calor, certo? Se você precisar fazer mais algum ajuste na imagem, você, no caso, espera o dia seguinte, espera o próximo tema, que aí são outras ferramentas. Mas, a princípio, as ferramentas obrigatórias são aquelas ferramentas que você vai precisar usar na imagem. Então, é necessário que você tenha essa transparência, né? Que você use realmente essas ferramentas e só elas também, tá? Não se preocupe com a qualidade da imagem. O mais importante é que você use essas ferramentas, entendeu? E serão aceitas só essas ferramentas, certo? Por exemplo, se você publicar uma foto em preto e branco, alegando que você colocou, por exemplo, atmosfera, realces e calor, são 3 ferramentas que não são preta e branca. Se de repente você publicar uma fotografia preta e branca, ela não se encaixa no tema, tá? Só na quarta-feira. Então, o que acontece? Você tem que colocar tema livre, entendeu? Aí ela pode ser publicada. Mas dentro do tema, as ferramentas que tem, por exemplo, no dia 2 e 3, atmosfera, realces e calor, e assim todo o mês. Ou seja, só valem as ferramentas que estão indicadas no calendário e que a gente passar para vocês, entendeu? Ah, mas eu quero colocar um efeito X, Y na imagem. Também não vale, tá? Só aqueles que estão disponíveis aí, que serão colocados por nós. Então vamos lá. Dia 1º, ferramentas preto e branco. Antes de mais nada, como vocês podem ver, nós temos aqui uma cruz, né, no centro da tela. Importante isso, abrir o aplicativo e subir a imagem a partir dele. Não compartilhar a imagem lá da galeria para o aplicativo. Isso é importante porque
você abrir do aplicativo e puxar dele a imagem, né? Subir a imagem a partir dele. Porque você terá a possibilidade de ter a opção exportar. E isso é importante porque você pode editar e você pode ir salvando à medida que você vai editando. De repente seu telefone pode acabar a bateria, pode, por algum motivo, pode travar, enfim. Então você pode ir salvando de acordo com o que você vai editando. Tá? Isso não é obrigatório, lógico, mas funciona, é legal. Então você dá um clique na cruz, né, aqui no centro, e aí você busca a imagem, certo? Buscar uma imagem aqui. Então, aí é importante a opção exportar, tá? Aqui no caso, nos 3 pontinhos à direita lá em cima, configurações, tutoriais, ajuda de feedback. Configurações. Eu normalmente uso tema escuro, né? Eu me sinto mais confortável por conta disso, por conta de você não ter uma tela branca ali, de repente, incomodando os olhos, né? Então eu sempre deixo aqui na tema escuro, mas aí vai de cada um. E o formato e qualidade, né? Normalmente eu programo para PNG, certo? O PNG ele protege mais a qualidade, a resolução da imagem quando você a publica, né, ou as publica na rede social ou nas redes sociais. Então é legal você deixar também em PNG, certo? Bom, começando aqui para o primeiro tema, que vai ser na quarta-feira, dia 1º, você vem em ferramentas, certo? Mas olha, antes aqui, aparências, você vai ter já vários filtros ali em preto e branco, correto? Você pode usar, tá? A gente não fez um card aqui desses 4 filtros, tá? Mas você pode usar, sem problema nenhum. Porque vão haver coisas que a gente vai colocar no card e outras aqui no vídeo. Então, para não ficar tudo no card e o vídeo também não ficar desinteressante, aí a gente meio que dividiu, correto? Mas vamos aqui em ferramenta. Então, ferramentas preto e branco. Nós temos, se você clicar aqui em ajustar imagem, você vai ter saturação. Se você colocar a saturação para o lado esquerdo, diminuindo, no caso, né, saturação menos, você também tira as cores da imagem e a transforma em preto e branco, correto? Voltando novamente, nós temos preto e branco. Ferramentas de preto e branco, certo? As ferramentas de preto e branco, desculpa, as ferramentas de preto e branco, você tem vários ajustes aqui na base, né? Esses quadrinhos aqui, você vai ajustando, entendeu? Contraste, né? Você tem o brilho, você tem contraste, e você tem granulação, que no caso, para fotografia digital, você tem o ruído, né? A granulação ela é mais para fotografia analógica, porém, é uma simulação da granulação do filme analógico. Você tem aqui embaixo, você tem as matizes, né? Você tem as cores vermelho, laranja, os filtros no caso, né? Amarelo, verde e azul. Então ele reage de forma diferente à medida que você escolhe, tá vendo? Nós temos aqui, por exemplo, a pessoa está com a blusa rosa, né? Você tem o barranco lá atrás em laranja e você tem o verde das árvores, né? As folhas. Então veja que, por exemplo,
Se você coloca, independente do filtro, né, que você escolher aqui, então você tem vários, ó, filme, você vê que ele clareia muito a imagem, o escuro, brilhante, lembrando que você pode regular por aqui, você pode diminuir, aumentar, contraste, né? Ele traz um pouquinho mais de força, né, nas sombras e também na parte de highlights, né, que são as luzes brancas, né, normalmente vindo do sol, né? Então, aqui no caso, à medida que você muda, você tem uma reação. O vermelho, o filtro vermelho com o rosa da camisa torna a camisa mais branca, né? Torna também o laranja, o vermelho com laranja ali do lado direito, né, de quem está vendo, no caso do lado esquerdo dela, tem um barranco. Então o barranco ele fica mais branco ainda, no caso, por conta do filtro vermelho. E você vê que, note que as folhas ficaram mais escuras. Se você muda o filtro, ó, lá atrás, do lado em cima da cabeça dela, você tem as folhas estão mais escuras, mas à medida que você troca o filtro, ele clareia mais. Então veja que o laranja, o filtro laranja com o verde, ele produz uma luz branca mais forte, ele aumenta o branco, né? Realça o branco. O amarelo também, né? E o verde, ele traz uma tonalidade mais escura. Então quer dizer, se você tem uma camisa rosa, num tom aí, né, ou até um tom um pouco mais quente, veja que a camisa, a pele, o verde, o filtro verde com a folha verde escurece a imagem, né? Escurece, no caso, onde estão localizadas as sombras e as folhas. E o azul, ele vai escurecer mais ainda. Então assim, filtro azul com o verde das árvores escureceu bastante, entendeu? A pele dela também acabou sendo mais escurecida. Então, aqui você tem como era e como ficou com o filtro azul. Filtro verde. O filtro verde traz uma base mais clara, correto? Então, o verde e o azul eles vão escurecer determinado tipo de cor, enquanto o amarelo, laranja e vermelho, que estão ali dentro da mesma gama, ali dentro da mesma paleta, eles vão acabar clareando, né? São cores mais quentes, mais claras, né? E aí, no caso, ele vai acabar clareando determinadas cores. Então, você pode escolher dessa forma. Uma coisa importante também que dá para se fazer, e lembrando que você pode regular por aqui também, tá? Diminuir o contraste, o brilho você pode aumentar ou diminuir. Nesse caso, ele tira os detalhes, né? Então, você tem ali o brilho, você tem a questão também do contraste e a granulação, se você quiser colocar, né? E uma coisa importante, aqui resumindo, né, a questão dos filtros, é que você pode aplicar em camadas na sua imagem. Feito isso, por exemplo, aqui a gente aplica, vamos deixar no filtro azul, só que, por exemplo, eu quero deixar a pele dela um pouco mais clara, e eu vi que o filtro verde ele tem essa tendência, né? O amarelo também, mas o amarelo e laranja e vermelho acabam deixando a pele um pouco mais branca e sem detalhe, né? Um pouco mais clara, só que sem detalhe. Então, deixando aqui na azul, por exemplo, eu gostei do fundo mais escuro, então eu deixo azul, verifico se realmente eu quero que o filtro seja o contraste, né? Ou seja, que a ferramenta seja o contraste, ok. Vou lá em cima, nessa seta
com sentido anti-horário, clico nela, ver edições. Aqui você pode, aqui no caso, você pode regular, você pode colocar os efeitos apenas nas áreas que você deseja na imagem, entendeu? Então não tem necessidade, por exemplo, de você salvar a imagem para depois vir editá-la de novo, né? Não tem problema. Aqui você tem como, se você clicar nos 3 tracinhos ali, você volta de novo para a edição mais detalhada, certo? E se você clicar na lixeirinha, você apaga o efeito. Se você clicar no centro, você vai aplicar o efeito na parte que você quiser da imagem. Então veja que volta para a imagem como ela é, inicialmente. Ou seja, é uma fotografia colorida. Então você vem, eu quero só a parte de trás. Então você passa o dedo, né? Esse olhinho aqui embaixo no rodapé à direita, ele mostra você onde você está, por onde você está passando, né, o dedo, onde que os locais que você está aplicando os efeitos, certo? E eu quero essa parte aqui, apenas essa parte, o efeito preto e branco, entendeu? Aqui colorido, e aqui onde eu vou colocar o efeito. Então volto no olhinho de novo, ele está azul, a cor azul identifica que ele está ativado, né? Para você verificar onde colocou o efeito. Pronto, veja, note que ficou a parte preto e branco ali. Porém, eu vou continuar com a edição e eu quero que a pele dela mais o barranco que está ali à direita, no caso nosso, né, que está à esquerda dela, ele também fica um pouco em preto e branco, mas sem tanto contraste. Então eu vou buscar um outro filtro, né? Aqui no caso você inverte esse botãozinho aqui à esquerda, esse quadrinho é inversão. Então assim, ele pega aonde você aplicou o efeito, ele tira o efeito ali e transfere o efeito para onde não há o preto e branco, entendeu? Mas não é isso que eu quero trabalhar o efeito novamente. Então, ok aqui, certo? Deixa eu colocar. Volto, beleza. Veja, eu posso exportar agora se eu quiser, exportar como, certo? Mas não é o intuito ainda porque a imagem não está pronta. Volto aqui na ferramenta preto e branco, certo? Venho em neutro. Eu acho que o preto e branco do neutro também tá legal, mas só que aí que tá, se você fizer esse tipo de procedimento, você precisa retornar em ver edições, né? Por quê? Porque o efeito aqui ele é aplicado na foto inteira, então ele vai ser aplicado também naquela parte da imagem que você havia descolorido, né? Havia colocado ali o preto e branco. Então ele muda um pouco. Ele deixa ali o preto e branco um pouco mais claro, certo? Nesse caso, perdão, ele deixa mais escuro, ó. Ele vai deixar o preto e branco lá atrás mais escuro. Perdão. E aí, por exemplo, qual é o filtro que eu vou escolher agora, né? Que eu acho que vai ficar legal. Talvez para a pele dela, certo? Então, vamos simular aqui que eu tivesse escolhido, que eu vou botar um pouquinho de contraste, que eu tivesse escolhido o neutro. Vamos ver com o filtro como fica. Muito claro, claro, claro também. Então, vermelho, amarelo e laranja, vermelho, laranja, amarela, né, como está aqui na ordem, ele normalmente vai deixar mais clara as áreas em que você for trabalhar. O verde ele diminui a intensidade e o azul escurece mesmo. Eu gostei aqui do verde, certo? Então, mais algum ajuste aqui? Acho que não. Talvez um pouquinho mais de brilho. Mais 6. Feito isso, né? Aqui nós temos como era a imagem até o momento em que nós editamos na primeira parte preto e branco. Feito isso, clique em OK.
lá em cima na setinha de novo, certo? Ver edições novamente e preto e branco. Não o primeiro aqui, né? Esse é o primeiro que nós fizemos. Agora o segundo, ok. E aí nós temos aqui preto e branco em 100%. Então eu vou aplicar o efeito 100%. Primeiro plano, no caso, o nosso motivo, né, que é a retratada. Pronto. Então a gente precisa analisar e verificar se a imagem, e é importante observar, a gente precisa verificar os cantos da imagem, porque esse tipo de procedimento, se você passa o dedo e verifica, e não verifica a imagem por completo, você pode ter uma imagem preto e branco com os cantos, normalmente isso acontece nos cantos coloridos, entendeu? Então, obviamente, a imagem vai ficar estranha, a imagem vai ficar esquisita, certo? Então, aqui ativando o olhinho, você vê onde em vermelho está localizada a área a qual, né, você utilizou o efeito, onde você passou o dedo, correto? Tirando ali do olhinho, ok, certo? Então, é importante ressaltar também, antes do preto e branco, né? A menos que você queira uma imagem com branco aparecendo muito, ou com o preto destacando muito, né? Você pode regular de tal forma para poder diminuir um pouco a luz. Mas aqui o foco ainda é o preto e branco. Então, veja, eu usei ali uma técnica veja aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo? Ficou colorido. Aqui embaixo ficou colorido. Ó, ficou colorido. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui de novo em ver edições, certo? Preto e branco foi o último que eu utilizei, que eu passei o dedo ali. Eu utilizei esse preto e branco aqui, tá? E aí, eu venho aqui e passo o dedo aqui no cantinho. Pronto. Fechou. Preto e branco. Toda em preto e branco. Se eu quiser desmanchar, eu posso. Esse pincel, você pode também regulá-lo de tal forma a diminuir a intensidade no momento da aplicação do efeito, certo? Até o momento em que ele chega em zero. Quando ele chega em zero, ele vira uma borracha. Então você pode desmanchar, entendeu? Mas aí você nem precisa fazer isso, que no caso você não precisa fazer isso, porque no caso é só você jogar no lixo, né? na lixeira. Aqui no caso a lixeirinha, é só apertar a lixeirinha que o efeito que você usou ele vai sumir, né? Ele vai desaparecer. Voltando aqui novamente. Então, esse é um tipo de efeito de preto e branco, o qual você pode manipular a quantidade de preto e branco que você deseja na sua imagem e onde você quer colocá-lo, onde você quer colocar os efeitos em preto e branco na imagem, entendeu? Claro que você tem que ter um cuidado, tem que ter um bom senso para não virar uma miscelânea, né? Então, assim, você pode pôr 3, 4 efeitos ali de preto e branco, mas você precisa ver a intensidade que você vai colocar na imagem, nas áreas que você deseja, para de repente não ficar o objeto ali que você quer demonstrar, que você, por exemplo, nesse caso um retrato, ou seja, o fundo não pode brigar com o primeiro plano. De repente você fotografa uma pessoa e tudo aquilo ao redor tá tudo no mesmo tom, na mesma cor, e acaba acontecendo de você perder o efeito de atenção, no caso, né, de você chamar a atenção, certo? Feito isso, agora nós vamos aqui iniciar novamente, reverter você volta lá para o início, normalmente não, né? Ele é para isso mesmo. Então eu mostrei um processo em que você pode fazer
2 vezes, né? Que você pode fazer 3 vezes, 4 vezes, porque você vai aplicando o efeito, é só clicar em ver edições e ir lá e aplicar o efeito na área que você quer. Ou você pode aplicar o efeito na imagem inteira e ficar por isso mesmo, entendeu? Ah, apliquei o efeito aqui, gostei, né? Veja aqui no filtro como ele fica, eu gostei, ótimo. Lembrando que você, tanto usando o filtro, ou, né, no caso aqui o filtro de cores, ou sem o filtro, no caso neutro, você pode das duas formas ir em ver edições e deixar da forma que você quiser, certo? Eu normalmente verifico o filtro, porque o filtro ele te permite clarear uma área mais escura, deixar uma área mais clara e escura, ou seja, o filtro ele vai reagir de forma parecida, no caso aqui vermelho, laranja e amarelo, clareando determinadas áreas, com o verde e o azul escurecendo, certo? Mostrando novamente, ó, o verde e o azul escurecendo. Verde com verde ele escureceu, e o azul aqui no caso, com o laranja ali do barranco, né, escureceu a imagem. E a pele dela também, né, deixou uma pele negra bem mais escura, certo? Bom, voltando aqui, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, porque a gente vai pegar algumas séries, né? A gente vai pegar, por exemplo, preto e branco, depois eu vou partir para outras ferramentas, entendeu? Bom, voltando aqui, então uma outra forma de preto e branco, nós temos o Noir, que está aqui à direita, né? Aqui embaixo. O Noir também ele dá essa sensação de película, né? de filme antigo. Você pode inclusive usar o Noir e usar também o preto e branco. Você pode usar os dois juntos ali, entendeu? E repare, né? O Noir você tem vários filtros, tá vendo? Aqui você tem ele um pouco mais, quase que virando um sépia, né? Um pouco mais quente. Então, você pode fazer o mesmo procedimento também, porém, como esse filtro aqui é um pouco mais claro, um pouco mais pro sépia, para você mesclá-lo com o preto e branco real, não vai ficar legal, entendeu? Vai ficar uma parte lá preta e branca com a outra um pouco mais, assim, um pouco mais sépia, né? Um pouco mais puxado aí para um tom mais quente no caso. Bom, aqui no caso você tem brilho, desbotar, que o desbotar, ele, se você coloca no total, né, ele costuma, vamos dizer assim, deixar a cena um pouco mais flat, um pouco mais, sem detalhes, né? Se você diminui, os detalhes aparecem. Se você aumenta, é como se fosse um redutor de ruído, né, no desbotar. Granulação é a simulação daquele ruído, né, do granulado no filtro preto e branco, no filtro não, perdão, na película, né, no filme preto e branco, e intensidade do filtro. Aqui verifica o quanto esse efeito pode interferir na sua imagem, certo? Então, assim, e é o mesmo procedimento, por exemplo, você salvou aqui, você vem aqui, ver edições, Noir, e aí você vai aplicar, né, na área que você quer, sabe? Então, por exemplo, ele deixou a pele um pouco mais clara, para mim, por exemplo, não seria interessante, mas é isso, é a mesma situação da ferramenta preto e branco, ou seja, você pode ir lá em ver edições e pode também editar por partes no caso, certo? Voltando aqui, ver edições, você pode desmanchar, você colocou o efeito, não gostou? Lixeirinha nele, certo? Original, ferramenta Noir.
E aí você pode brincar com preto e branco. Por exemplo, esse preto e branco, ele está muito interessante, ele parece um filme antigo. Você pode clicar em OK. Eu aqui no caso quis o efeito em 100%, certo? Ver edições. Eu quero, por exemplo, o fundo dele. Vamos ver, né, como fica o fundo. Então vou deixar em 100%. Pintar o fundo. Certo? Aqui você verifica no olhinho, né, onde você passou o efeito. Por exemplo, invadiu um pouquinho da testa do cabelo. Aí você vai descendo a seta e vira e essa ferramenta vira uma borracha. E aí você vai desmanchar a parte que você quer. Cuidado aqui, né, para não virar um halo. Você volta pro 100 e passa o efeito devagar, certo? Eu não quero entrar no barranco. O barranco eu quero que ele tenha um outro efeito. Voltando para a borracha, desmanchando o pescoço. Então eu tenho fundo preto e branco novamente. Ok. Ferramenta preto e branco, certo? Veja que esse estilo de preto e branco do noir, este filme preto e branco do noir, ele combina também. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Ferramenta preto e branco. Ele combina com a ferramenta tradicional preto e branco, né, do Snapseed. Esse é o preto e branco, não é o preto e branco noir, né, que você tem dentro dos filmes noir, ali do caso dos filtros noir, né, que simulam no caso os filmes preto e branco, mas você tem aqui a possibilidade de unir os dois. Por exemplo, eu gostei do escuro aqui, né, do filtro escuro. O que eu vou fazer? Eu regulo, vejo se é isso que eu quero, diminuo um pouco o contraste. Por quê? Porque eu quero diminuir o contraste no primeiro plano, porque eu já tenho muito contraste no segundo plano. Ou seja, as árvores, as folhas nas árvores e a sombra ficaram muito acentuadas, ficaram muito negras, né, muito preto. Então, a ideia é deixar o primeiro plano um pouco mais claro para destacar o segundo. Então, já colocando aqui o contraste em mais 2, né, eu diminuí o contraste. O brilho está menos 20, pode permanecer aí na casa dos menos 17, menos 15 ou até menos 20. Feito isso, ok. Lá em cima na setinha, ver edições, preto e branco. E aí eu vou aplicar o preto e branco. Veja, tá em 0, né? Porque eu desmanchei da última vez, então ele permaneceu em 0. Eu preciso aumentá-lo para 100. Quer dizer, não necessariamente 100, mas nesse caso, como eu quero o efeito por completo e de forma ele forte o suficiente para que possa gerar o efeito que eu quero, então ele vai ficar em 100%. Aqui no caso eu deixei o olhinho ativado, é só desativar. E aí você coloca o efeito na imagem toda. Veja que o primeiro plano ele ficou com luz, ele ficou um pouco mais claro em relação ao segundo. Então, se eu tivesse uma foto muito contrastada aqui, eu teria um problema. Por quê? Porque eu teria primeiro e segundo plano com muito contraste, ou seja, são vários elementos brigando por atenção na mesma imagem, e aí não é legal. Certo? Ok. Volto e pronto. Então assim, a fotografia preto e branco está montada, certo? É só clicar em exportar, exportar como e salvar a imagem. Certo? Então, novamente, nós temos os filtros. Nós temos os filtros preto e branco e noir. E aqui em ajustar a imagem, você pode vir na saturação e
zerar tudo, certo? Quando a imagem estiver colorida. Mas normalmente a gente sempre pega a imagem colorida mesmo e já coloca direto no preto e branco ou no noir. Vale lembrar também que aqui nós temos a ferramenta retrato. Então, se você estiver, por exemplo, fazendo um retrato, é importante você ativar primeiro essa ferramenta, colocar os filtros que você quer. Depois que terminar de trabalhar esse efeito, aí sim você vai e joga em preto e branco. Então, para quarta-feira, para as nossas quartas, nós teremos as ferramentas, né, preto e branco. Então, noir e preto e branco, até o final do mês. No final do mês, a gente vai juntar com o Lightroom, tá? E no mês de maio, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar, que é o mês do Lightroom, vai pegar o Lightroom e vai editar com o Lightroom e o Snapseed. Quando chegar em junho, aí nós vamos ter lá, vamos supor, o Polar. Aí nós vamos ter lá, no final do mês, o Polar com o Lightroom. A gente sempre vai pegar, na última semana do mês, as edições, nós vamos mesclar dois aplicativos, que são o aplicativo daquele mês com o do mês anterior. Nesse caso aqui, como não tem mês anterior, só mês subsequente, em sequência, então a gente vai fazer o quê? A gente já vai pegar o app do mês seguinte. Então a gente vai trabalhar com esses dois apps nos últimos dias do mês, certo? Então, feito isso, vamos passar então para as próximas ferramentas, né? Agora vai ser mais rápido, eu acredito. Certo? Um abraço.